Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre a produção do conhecimento histórico e nesse contexto também vamos falar um pouco sobre o livro didático, estímulos e significações. O processo de mudanças no ensino brasileiro sofreu uma aceleração nas últimas décadas. Após o estabelecimento dos PCNs, os chamados Parâmetros Curriculares Nacionais, é a vez da disseminação dos Enems como instrumento de avaliação e ingresso em universidades em todo o país. Elimina-se assim a chamada história tradicional, história essa voltada para o acúmulo de informações, para a mera memorização de dados ou a repetição de definições. Em seu lugar, afirma-se uma história transdisciplinar, operativa, que requer um conjunto de competências cognitivas e habilidades instrumentais. Produzir tal conhecimento torna-se, desse modo, o objetivo não apenas da história como disciplina específica, mas também para todo o conjunto de ciências humanas e ainda para as linguagens, matemática e ciências naturais. Evidentemente, as escolhas efetuadas carregam muito da trajetória, dos limites e das reflexões de seus autores a respeito dessas questões. Escrever uma coleção didática de história envolve uma série de desafios. Ser professor no Brasil é também um grande desafio. Sem dúvida, o livro didático tem de ser acessível aos alunos e deve ajudar o trabalho cotidiano dos professores. Uma coleção, ela deve atrair a atenção, deve respeitar o interesse, deve provocar reflexões, deve trazer conteúdos e assuntos que estejam relacionados à diversidade social dos alunos brasileiros. E deve ser aperfeiçoada a partir das críticas, sugestões e observações feitas por aqueles que lidam com ela no dia a dia, ou seja, professores e alunos. O material didático é um instrumento, uma ferramenta para ser usada. Ele deve abrir possibilidades de análise, deve abrir janelas a serem investigadas, deve suscitar dos alunos a curiosidade científica e criteriosa, porque o leitor ainda jovem é também um agente de transformação histórica. É um sujeito social que deve ter um papel ativo no processo de elaboração do conhecimento histórico. O estudante deve ser estimulado a desenvolver sua autonomia. O material didático, ele não pretende substituir o professor, até porque uma coleção, ela é o resultado de muitos anos de atividades pedagógicas de seus autores. Ela deve procurar auxiliar o professor ao oferecer uma visão de história que tenta incorporar a historiografia recente e também ao propor uma série de atividades diversificadas, das mais simples operações de verificação e compreensão de leitura, até análise de imagens, de documentos escritos, mapas, instigando relações, associações e comparações. Os conteúdos conceituais não podem ser considerados como um fim em si mesmos, mas como meios pelos quais se desenvolve um conjunto de competências e habilidades fundamentais para a ação social e cognitiva de tais alunos. Estudar é semelhante ao trabalho de um detetive que investiga um determinado assunto.
O bom detetive é aquele que considera o maior número de hipóteses e escolhe aquelas que julga mais convenientes. Então, para fazer isso, ao contrário do que se pode pensar, é importante ter dúvidas. Todos têm dúvidas, do mais importante cientista ao mais humilde trabalhador. O que faz um trabalho de investigação ser bom é a capacidade de organizar essas dúvidas e tentar solucioná-las. Em qualquer área profissional, há sempre questões em aberto, onde as reflexões e as investigações ainda não obtiveram respostas conclusivas. A pesquisa dá respostas sempre provisórias. Sempre é possível ampliar e reformular as respostas obtidas anteriormente. Elaborar um livro com esse intuito significa enfrentar as simplificações da história. Significa não banalizar os conflitos sociais, reduzindo-os a esquematismos caricatos, né? Ou a maniqueísmos vulgares. As lutas sociais não podem ser compreendidas em sua complexidade se forem apresentadas como lutas do bem e do mal. Portanto, é necessário recuperar os interesses em jogo, as ambiguidades e contradições dos agentes envolvidos e até mesmo o lugar social de onde os autores, os professores e os alunos estão inseridos. Entretanto, sobre o estudo da história para a maldição do anacronismo, é uma espécie de pecado capital do historiador. Isso significa que o nosso trabalho é operacionalizado no fio da navalha. Devemos aproximar os conteúdos da realidade dos alunos, devemos problematizar as questões, devemos estabelecer o diálogo entre o passado e presente e devemos operar com várias temporalidades simultaneamente. Os valores morais e sociais, as formulações políticas e os princípios éticos são historicamente condicionados. Assim, é preciso preservar a historicidade de cada situação. É importante termos o cuidado de não transformar as análises em julgamentos arbitrários e autoritários. A avaliação de determinados comportamentos deve sempre levar em conta as características culturais e mentais de cada época. E é isso, basicamente isso por hoje. Obrigada pela sua atenção e até mais.